A paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém. Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, apresentamos tudo que temos e somos a ti. Gratidão, meu Pai. Paizinho santo, Paizinho querido, nós pedimos tua bênção, entregamos tudo, Senhor, em teu altar, consagrando esse tempo de oração para ti. Dá-nos graça, sabedoria, unção, revelação da tua palavra. Cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cristina, hoje parou a chuva, parou sim, né? Depois de tanta tempestade, depois de tanta chuvarada, agora a gente pode gravar tranquilo e glória a Deus por isso. E hoje, enquanto eu estava preparando, né? Já tinha preparado uma outra palavra e o Senhor disse, não, hoje nós vamos falar de justiça. E o Senhor quer manifestar a glória, então Ele nos dá, né, aquela direção e nós vamos que vamos felizes da vida, faceiro da vida. E hoje nós vamos falar quando Deus faz a justiça, mas a justiça que é da forma dele, né? E tem uma palavra assim que fala de uma justiça um tanto quanto assim bem difícil para a gente poder entender, porque é uma justiça dura, né? Uma justiça que vem com armas que nós não temos, com palavras que nós não sabemos, com coisas que nós jamais imaginamos. E essa justiça é a justiça que Deus faz. Livro de Salmos, Salmos 7, vamos ler, né? Ali a partir do 15, 16, eu vou até trazer um pouquinho mais, só para a gente entender, né? Aqui está falando das armas de Deus, nós vamos falar acerca ali do verso 12. Salmos 7, verso 12, que diz assim: se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, que já tem armada, e o seu arco está preparado e aparelhado. E para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e fez fundo, e o caiu na cova que fez. E a sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Glória a Deus, palavra tremenda, né, Cristina? É forte esta palavra, né? E aqui a palavra de Deus vem falando da forma de fazer justiça de Deus, que não é da mesma maneira como nós estamos acostumados, né, com a justiça do homem, como que o homem faz justiça, como que vai em tribunal, como que vai pegar advogado, né, aquela coisa que você vai na causa, você vai lá, você vai, né, testemunha e tudo mais. Não, aqui fala da justiça de Deus, é onde ele opera, tanto no juízo quanto na justiça. Ele levanta a causa e depois ele julga e ele executa. Então, quando aqui o Davi, né, o rei Davi, ele estava falando, ele vai pedir socorro para Deus. Primeiro o salmo começa pedindo socorro, 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 meus inimigos que vêm, né? E ele pede socorro, Senhor, e depois ele vai pedindo, Senhor, julga minha causa, olha, julga minha atitude, né? Olha o que eu fiz, veja se tem aqui, né, algum delito, se eu fiz alguma coisa de errado. E daí ele vai falando e falando da sua inocência, vai se defendendo diante de Deus e depois vem falando, né, realmente de como é que Deus faz a causa, como é que julga a causa, como é que Deus move, né? Então ali a gente vê como a justiça de Deus ela opera. Então ele vai falando, né, da forma como Deus julga e das armas que Deus usa. Então ele fala da integridade do poder de Deus no momento de julgar. E aí depois ele vai falando, né? Fala da causa disso, daquele e tal. E aí ele diz, né? Aí depois ele vai falando o que acontece, né? Quando a pessoa é julgada por Deus, quando Deus entra e faz justiça. E daí ele fala acerca de uma causa que ela reverte. Lá no verso 15, e 16 diz, cavou um poço, fez fundo e caiu na cova que fez. A obra cairá sobre a cabeça e a violência sobre a mioleira. Quer dizer que tudo aquilo que realmente estava contra aquela pessoa que era inocente,
né, ela vira totalmente a favor. Então, uma causa que reverteu. Aqui Davi vai falando que Deus entrou para fazer justiça e como é que acontece com a justiça que Deus opera. Quando ele pega que todo aquele mal que foi preparado para o inocente e Deus reverte, Deus faz com que a pessoa que fez todo aquele mal, ela vai experimentar daquele mal que ela planejou, que ela arquitetou, que ela armou contra aquela pessoa que é inocente. Quer dizer, aí a pessoa cava um poço, vai cair nela, faz o mal e vai cair sobre a cabeça da pessoa. Então aqui a gente vê Davi dizendo, olha, a justiça de Deus é o seguinte, né, que você vai fazer e você vai realmente, como se diz, você vai tomar daquilo que você fez. E essa palavra do Senhor falou muito forte comigo no dia de hoje, porque hoje o meu pastor, que a gente está aí na mentoria profética, todos os dias a gente escuta o pastor, muitas vezes no dia, e o meu pastor, o profeta Vinícius Iracete, hoje ele ministrou sobre essa palavra a respeito de Daniel. Quando foi preparado, os príncipes e os presidentes prepararam uma cova com leões ferozes para destruir Daniel. E aí botaram Daniel dentro da cova e aconteceu que não aconteceu nada. Daniel saiu ileso, mas aquelas pessoas que prepararam a cova para Daniel, elas foram jogadas, elas com suas famílias dentro daquela cova, e mal eles chegaram, né, no final daquela cova, ali já começou a destruição deles. Então, para Daniel não aconteceu nada, ficou como um príncipe de Deus. E também, né, hoje terminou ali o estudo que a gente faz todo dia, mesmo a gente estando meio longinho, mas a gente está junto em coração com os nossos irmãos da igreja, Egen Alphaville, e a palavra que nós já viemos alguns dias aí estudando nos cultos da manhã era sobre Esther, livro de Esther. Quando realmente foi preparado, Amã, ele prepara uma forca para Mardoqueu. Alguns conhecem como Mardocai. E aí o que acontece, né? Essa forca que foi preparada para Mardoqueu, ele não foi enforcado, muito pelo contrário, ele foi honrado pelo rei e acabou como um dos príncipes daquele reinado. E quem ficou na forca realmente foi Amã, com todos os seus, das suas famílias. Ali acabou com tudo. Então, quando hoje o pastor me deu essa palavra, liberou essa palavra pela manhã, depois na igreja, né, que veio um complementando o outro, aí o Espírito Santo falou, né, que a justiça de Deus é uma justiça que é certa. Então, Deus, ele vê a pessoa se está inocente, então nós temos só que preocupar, é na inocência. Né? Nós não temos que ficar preocupado com o que o outro vai fazer, como é que a justiça vai operar com relação àquela pessoa. Quando nós vamos diante da justiça dos homens, lógico, nós vamos pedir nossa justiça, vamos pedir nosso favor, que aquilo que é realmente inerente para nós, aquilo que nós podemos fazer, que realmente está aí para a gente fazer. Mas existe uma justiça que, além, né, às vezes nós nem vamos pedir a justiça dos homens, mas nós vamos diante da face do Senhor e ali nós vamos apresentar nossa justiça, né? E aí é onde a gente vê que Deus opera. E opera milagre, opera maravilha, e ele muda, né? Aquilo que era para o inocente, aquela forja, aquela mentira, aquele engano, aquela trapaça, aquele roubo. Então aquilo tudo reverte numa causa onde a pessoa ela sai como uma pessoa ilesa, uma pessoa íntegra, correta e que nada vai contar contra ele. Então quando a gente olha, né, a gente trazendo toda essa palavra para a nossa vida, é que realmente Deus ele sabe como fazer justiça e que a gente ganha uma tranquilidade. Eu comecei a meditar nessa palavra e eu disse, Senhor, eu quero entregar todas as minhas causas para Ti, Senhor. Hoje eu fiz essa oração de sinceridade. Me deu uma tranquilidade no coração quando eu escutei essa palavra, né, que Deus ministrou através do meu pastor, e depois hoje foi pastor Carlos quem encerrou o livro de Esther. Então, a gente quando ligou tudo e o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra, olha filha, o que aconteceu aqui foi justiça de Deus. Aí ele me remeteu essa palavra aqui de Salmos 7, e aí ele disse, olha, tudo que foi feito contra aqueles que eram inocentes, contra aqueles que estavam debaixo da mão de Deus, da guarda de Deus, inocentes, buscando a Deus, temente a Deus, retos, íntegros, diante do Senhor, toda a causa que foi feita contra eles reverteu a favor deles e foi contra aquelas pessoas que realmente se levantaram contra aqueles que estavam inocentes. Então o Senhor falou e veio exatamente nessa palavra, me lembrou essa palavra e eu disse, Espírito Santo,
Espírito Santo, como tu és tremendo, né? Senhor, eu quero entregar todas as minhas causas para ti nesse dia. E eu senti uma paz, uma tranquilidade. Nesse momento que realmente assim veio como se fosse uma palavra rema para a minha vida. E eu disse, o Senhor está trabalhando. Senhor, eis-me aqui. Eu quero entregar todas as minhas causas nas tuas mãos, Senhor. E eu vou deixar que a partir de hoje tu seja o meu juiz, tu seja o meu advogado, tu é que vai fazer todas as coisas. E acontece, meus amados, que é bem assim para as nossas vidas. Hoje, quando eu estava preparando a palavra, o Senhor disse, não, hoje vamos falar de justiça, porque quando o Senhor vem, né, com a justiça que é a mão do Senhor sobre nossas vidas, meus amados, pode ocorrer o que for, que nada vai nos abalar. A justiça vai ser favorável àqueles que o Senhor realmente vê como justo diante dos olhos dele. Então, o melhor que nós temos é entregar a justiça para Deus. Ah, Cristina, mas eu tenho que ver porque essa pessoa me fez muito mal. Ah, um dia eu escutei uma pessoa dizendo, aquela pessoa vai ter que vir me pedir perdão de joelhos. Eu disse, Jesus, o que é isso? Né? Eu fiquei apavorada. Eu disse, oh, minha querida, não faz isso não. Libera, deixa a pessoa livre. Começa a liberar o teu coração. Quando a pessoa já toca no coração dela de vir, já dizer, me perdoa, já é uma grande coisa. É prova que Deus já tocou no coração. Não precisa ajoelhar, não precisa de penitência. É quase uma penitência pedir perdão. Eu disse para ela, não, perdão não é penitência, perdão é absolução. A pessoa vai ficar absolvido, né? A pessoa fica livre, você fica livre também, né? Então, quando a gente vê, né, muitas vezes a pessoa diz, aquela pessoa tem que pagar a Cristina o que fez. Amados, muitas vezes quando a pessoa faz o mal, a hora que ela faz o mal, ali a gente já vê que realmente as coisas já começam a acontecer. Ela às vezes não sente, mas logo, quando vem tudo à luz, né? Quando lá na frente a pessoa diz o que está acontecendo, né? Isso aqui é realmente a justiça que já foi trabalhando à medida que a pessoa foi trabalhando, do contrário de uma pessoa inocente. Então, muitas vezes nosso problema é que nós queremos ser juízes da nossa causa e mais juízes dos nossos irmãos, que muitas vezes não é a causa nossa, é a causa do nosso irmão, que nós vamos lá dar o dedo na cara dele e queremos ser juízes, né? Porque faz isso, porque faz isso, porque faz isso. E aí, né? Aí Deus chega e diz assim, eu não te dei, né, um lugar de juiz, não te botei por juiz dos teus irmãos, que nem foi dado lá, essa palavra lá para Moisés, e o que Deus realmente faz, né, é dar governo. O que Deus deu para nós é governo, um lugar assentados com Cristo como reis e sacerdotes, quer dizer, governo. Quando o homem lá no início da criação, Deus deu governo para o homem caiu, foi para o pecado, perdeu todo o governo. Né? Aí o que acontece com Cristo Jesus? Ele restabelece o governo. Novamente nós voltamos àquela posição de governo que Deus tinha para nós lá do começo. Então Deus faz o quê? Governo, reis e sacerdotes, não como juízes. A justiça Deus não entregou para ninguém, viu? Então a gente tem aqui realmente entender que quem faz justiça é Deus e quem realmente faz o juízo também é Ele. Ele também faz, né, com que a gente fique descansado. É quando o Senhor vem com alento, é quando Ele diz, né, filho, entrega que eu faço tudo por ti. Então, Cristina, como eu sei, né, que Deus realmente vai fazer justiça, vai agir com justiça, é quando eu entreguei de coração. Se você tem entrega, você tem justiça. Eu quero declarar para você, meus amados, que hoje, quando o Senhor me deu essa palavra, falou muito forte assim no meu coração, né? Que Deus vai fazer justiça, que Deus vai virar tudo que está contra, Deus vai fazer um revés, tudo que está contra, Deus vai virar a teu favor. Então eu quero profetizar nessa noite que tudo que estava contra a tua vida, em causas, em justiça, em juízo, o Senhor haverá de reverter a tua causa. Em nome de Jesus, Deus vai dar causa favorável, Deus vai reverter tua causa, Deus vai reverter tudo ao teu favor, em nome de Jesus. Eu quero declarar realmente que o Senhor está fazendo anúncio. É anúncio, meus amados. Enquanto eu estava preparando essa palavra, começou a arder meu coração, as minhas costas que começou a queimar. E o Espírito Santo de Deus diz, anuncia,
fala, decreta, fala palavra, libera palavra, porque eu vou fazer justiça, tem favor divino chegando aí. Eu quero declarar para você, meu amado, minha amada, você que está com causa na justiça, você que está com processo judicial, tem anúncio de favor divino, tem favor divino, a graça do Senhor tocará a tua vida, o Senhor vai entrar com providência em processos e causas judiciais, vem resposta da justiça aí, você vai ser surpreendido, o Senhor vai te surpreender, vai vir resposta, o teu advogado que vai te chamar, a justiça que vai mandar chamar, a justiça que vai fazer liberações, a justiça que vai fazer decretos e palavras e sentenças favoráveis ao teu favor. Em nome de Jesus. Assim eu quero deixar essa palavra profética sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Graças por tudo, Senhor. Nós te bendizemos porque essa palavra, Senhor, encontra nossos corações. É alívio, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. É alívio, Senhor, meu Deus, para nossas almas. É pão que vem do céu, é graça, Senhor, meu Deus. São as fontes do céu, Senhor, meu Deus, que vem em favor dos teus filhos, Senhor. Graças, Senhor, graças. Assim nós te bendizemos e declaramos toda a justiça pertence ao Senhor. Entregamos todas as nossas causas, nossas petições, Senhor, meu Deus, situações de nossas vidas, tudo entregamos para ti, Senhor. Pedimos resposta do alto, pedimos, Senhor, toma todas as nossas causas, Senhor, e vem com o teu agir, vem com o teu favor, vem com o teu favorecer, vem com a tua justiça, Senhor, vem com o teu mover, em nome de Jesus, Senhor. Entregamos a ti, Espírito Santo. Eu quero profetizar nessa noite, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, aqueles que estão com causas na justiça, aqueles que estão esperando, Senhor, meu Deus, uma resposta da justiça. Eu quero declarar, Senhor, o favor divino entrando nessas causas, favor divino que entra nas causas, favor divino que entra em processo, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, a tua boa mão vai adiante, a tudo que está parado que movimente, a tudo que não teve uma resposta que comece a responder, a tudo, Senhor, que precisa, Senhor, de uma liberação de justiça para pagamento, que comece a ser liberado, Senhor, favor divino, Senhor, meu Deus, sobre a causa dos teus filhos, Senhor, vai liberando a resposta da justiça, justiça favorável, justiça de favor, justiça de graça, vem revertendo de toda causa, vem revertendo de todo parecer, oh meu Deus querido, onde tiver uma mentira, um engano, Senhor, faz brotar justiça na terra, faz, Senhor, meu Deus, a justiça, Senhor, meu Deus, entrar, Senhor, diante da face dos teus filhos, trazendo à luz, Senhor, toda mentira, fazendo um reverte, Senhor, meu Deus, em toda causa de acusação, em nome de Jesus, assim nós te pedimos, Senhor, que nessa noite, Senhor, o favor divino comece a entrar pela vida dos teus filhos, pelas suas causas, pelas suas petições, Senhor, aqueles que nem sequer chegaram em tribunais, mas que têm causas, Senhor, que vão apresentar nessa noite diante do teu altar, nós te pedimos, Senhor, entra nessa causa, entra, Senhor, meu Deus, onde teus filhos, Senhor, estão pedindo, Senhor, uma graça, um poder, uma assistência, um socorro divino, Senhor, vai, Senhor, adentrando, vai abrindo, Senhor, as portas, vai, Senhor, meu Deus, revertendo, Senhor, meu Deus, onde tem um mal, em nome de Jesus, eu profetizo que tudo que é mal vai virar bem, que tudo, Senhor, que é negativo vai começar a dar favorável, que tudo que levantou de contra, Senhor, vai cair por terra, em nome de Jesus, Senhor, nós começamos a declarar o sol da justiça de Deus, que vai brilhando, Senhor, meu Deus, como a aurora, até ser dia perfeita, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um sol, Senhor, por isso que nesse dia vai iluminando o caminho dos teus filhos, vai entrando com graça, vai entrando com resposta, vai entrando com favor, olha onde teus filhos estão clamando, Senhor, meu Deus, por esta empresa, por esse negócio, onde precisam de um favor, de uma graça, Senhor, de uma intervenção divina, Senhor, toca com teu poder, toca com teu poder, bendiz com teu favor, bendiz com tua graça, olha, Senhor, meu Deus, por esse pai de família, essa mãe de família, que pede, Senhor, meu Deus, por uma graça, por um socorro, por uma porta de emprego, que esta porta se abra, tudo que está combatendo nas portas, Senhor, que caia por terra, que o inimigo não segure, Senhor, meu Deus, toda a bênção, toda a dádiva, todo o favor, que o Senhor já declarou sobre a vida dos teus filhos, Senhor, aquilo que os teus filhos estão clamando, Senhor, diante da tua face, como seu direito, como seu favor, como uma graça divina, como uma herança do Senhor para as suas mãos, a tudo que já era para ter chego, a tudo que
que já era para ter sido respondido, a tudo que já era para ter movimentado e chegado nas mãos dos teus servos, Senhor, que nessa noite haja um poder de Deus movimentando suas asas, suas águas, Senhor, teus moveres sobre teus filhos, fazendo liberações, fazendo graça, fazendo cura, fazendo moveres, portas abrindo, Senhor, meu Deus, glória do Deus Todo-Poderoso, liberando, Senhor, em porta de favor, porta de justiça, porta de emprego, portas liberadas, Senhor, em acessos, lugares, Senhor, em nome de Jesus, porta de provisão, Senhor, que venha a provisão do céu para todo aquele que precisa, que venha uma graça de Deus, um socorro imediato, Senhor, para todos os teus filhos que estão clamando nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, oh glória a Jesus, receba essa bênção, recebe em nome de Jesus, que o Senhor seja contigo, Ele já saiu, Ele já levantou por ti, tem justiça do Senhor que vai manifestar aí. Fica ligado, meu irmão, porque a glória já resplandeceu sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, fique na paz, Deus te abençoe.